Então, mais uma vez vamos retomar essas nossas reflexões, esses vídeos que nós estamos gravando para fazer uma exposição a respeito do método em teologia. Nós já vimos no outro vídeo toda essa parte mais introdutória, uma dimensão mais fundamental. Começamos a falar um pouquinho sobre como é que o método da teologia vai acontecendo dentro de um processo de aprender teologia, aprender a fazer teologia, todas aquelas dimensões. E agora nós vamos ver, vamos aprofundar um pouco mais esse método na teologia, propriamente dito. Então, qual é o papel do método? É importante que nós tenhamos claro isso. O método, ele coloca em nível teórico, em forma de regras, uma maneira de fazer teologia que se pratica ou se praticou. A partir de regras, nós vamos construindo toda uma teoria. Essa teoria, ela dentro dessas regras, elas vão sendo estruturadas, onde nós vamos construindo a teologia de uma determinada maneira. Essa maneira de fazer teologia já foi feita ou já foi praticada. E a pessoa, a partir dessas regras, vai construindo a reflexão teológica. Um dos maiores estudiosos a respeito do método em teologia foi o jesuíta canadense Bernard Lonergan. E Lonergan, ele conceituou método como um esquema normativo. Um esquema é uma realidade toda estruturada. Você pensa assim, um esqueleto, né? Pense só o sistema digestivo, o sistema endócrino, o sistema nervoso, o sistema respiratório. Todos esses sistemas são esquemas. Esses esquemas são normativos, tem normas para estruturar esse esquema. De operações que são recorrentes, uma sequencialidade de etapas. É por isso que nós estamos falando sempre de uma realidade sistêmica, de uma realidade orgânica, onde as mais variadas operações elas vão acontecendo porque elas são recorrentes e elas têm conexões entre elas. Os procedimentos eles são sequenciados e existe uma relação de conexão entre essas operações. E dão resultados, esse é o grande fruto da ação normativa, dão resultados cumulativos. O que significa resultados cumulativos? Já se produziu um tanto no passado, depois outras pessoas produziram mais outra coisa, e outro mais outra coisa, e assim nós vamos acumulando produções, acumulando contribuições, resultados cumulativos e progressivos. Não é o cumulativo não significa apenas, digamos assim, preencher com uma camada que foi só uma repetição da camada anterior. O teólogo ele precisa ser criativo. Ele vai produzir algo com uma linguagem, com uma intuição diferenciada, com uma linguagem mais apropriada ao seu tempo, porém sendo fiel ao verdadeiro espírito da reflexão teológica, o verdadeiro espírito da ortodoxia, da fé, do dogma. Por isso que vamos só aprofundar um pouco aquilo que Lonergan falou, que é muito interessante, né? Onde acontecem operações distintas, operações que não são meras repetições, de modo que cada operação se relaciona com as outras, a dimensão da conexão, e o conjunto das relações forma um esquema, ao ponto de que o esquema é descrito de modo apto a fazer uma determinada coisa.
As operações que se desenvolvem em conformidade ao esquema podem repetir-se indefinidamente. E os frutos de tal repetição são não algo que simplesmente se repete, mas algo cumulativo e progressivo. Então, as operações, elas vão respeitar uma determinada estrutura. Essas operações, elas se repetem. Elas vão sempre se repetir. O pessoal vai sempre utilizar a Sagrada Escritura, vai sempre recorrer um pouco àquilo que os padres da igreja já apresentaram. Ninguém produz teologia do zero. É sempre em função daquilo que já foi produzido. Ora, essas repetições, esse recorrer aos padres da igreja, utilizar sistematicamente a Escritura, estar atento àquilo que foi a história dos concílios, a reflexão desses dados revelados, procurando iluminar a realidade presente, a gente tem toda uma dimensão aqui de repetição, mas sempre numa dimensão cumulativa e progressiva. Tem-se presente o que já foi produzido, mas presta-se assim um serviço muito importante às ciências teológicas no sentido de produzir algo progressivo. Tem alguma novidade dentro desse processo todo. Quais são as partes da operação? Lonergan diz: investigação, em primeiro lugar, precisa investigar. Ir atrás, procurar saber. O teólogo faz isso. Depois vai observar, vai tentar de ver qual é o cenário em que esse aspecto da sua reflexão, esse conteúdo do dado revelado, como é que ele se constrói, como foi que ele se construiu na história. Ele vai viver uma experiência de descoberta. Ele descobre algo novo. Ele vai viver também uma realidade de experimentação. Claro que não é uma experimentação no que tange a ciência tradicional, né? A ciência empírica, porque aqui nós não estamos tratando de empirismo, mas vai tentar de aplicar isso dentro da realidade concreta. Vai fazer uma síntese de tudo aquilo que foi produzido e depois ele vai avaliar todo esse processo. Né? Você veja que tem toda uma realidade metódica que é sistemática. Né? Por conseguinte, observação, investigação e racionalidade são elementos distintivos da metodologia teológica. O observar faz com que a inteligência coloque algumas interrogações pelas quais possamos indagar. Então, essa dimensão especulativa que brota dessas investigações, ela nos coloca diante de exigências onde a inteligência ela não vai simplesmente repetir formas ou fórmulas. A inteligência vai fazer conexões criativas a respeito dos dados que se tem à disposição. A investigação conduz à alegria do ato de compreender, mas os atos de compreensão são de baixo custo. A pessoa entendeu, compreendeu, mas é preciso a gente controlar todo esse processo. Aí que entra a realidade. Não basta só descobrir, eureka. Pronto, aquela felicidade. Peraí, presta atenção. É importante que haja um terceiro momento. Qual é? O da racionalidade crítica. Qual é o papel da racionalidade crítica? Vai controlar e vai assegurar que de verdade existe toda uma logicidade dentro desse processo todo. A coisa está sendo bem construída, tudo está sendo bem fundamentado. Essa compreensão de verdade brotou de uma indagação, mas essa indagação ela se lançou dentro de uma pesquisa e os dados são sólidos. Pronto. A racionalidade crítica tem esse papel de ser esse sensor exigente,
exatamente para que se possa produzir alguma coisa de consistência e de qualidade. Então, observação, investigação e racionalidade. Isso que Lonergan propôs para o método da teologia é muito significativo.